Maravilha, nós estamos aqui novamente, papel de pão, pensando uma teologia simples para essa nossa vida complicada. Nosso time completo, mais uma vez, eu, Gustavo Ribeiro, Vinícius Jordão, Jones Fernando e Rafa Cobatti. E hoje para falarmos a respeito de religiosidade e espiritualidade. Nosso tema é Perdidos na Igreja. Como a religiosidade atrapalha uma boa espiritualidade. Quero agradecer a presença aqui dos meus amigos, de vocês também que nos acompanham. E para nós começarmos, já queria perguntar a respeito disso. Já que esse nosso tema é a respeito de religião e espiritualidade, o que caracteriza essa religiosidade? Religião é ruim? Me ajudem nessa. Muito boa pergunta, Gustavo. Normalmente, quando nós utilizamos o termo religiosidade, a gente já está utilizando ele de forma pessimista, né? De colocar alguma coisa ruim. Eu tenho uma história que ilustra o que seria uma religiosidade, algo ruim nesse caso. Quando eu estudava a quarta série, eu estudei num colégio rural lá em Rondônia, e nesse colégio rural eu tinha um amigo, nós tínhamos um intervalo, íamos debaixo de uma árvore assim, e tinha um amigo que era mais velho, só que estava numa série anterior. E ele chegava para a gente e falava, olha, quando a gente for para o céu, ele era de uma dessas igrejas aí que são meio sectaristas, seita, etc. Ele virava para nós, quando a gente estiver lá no céu, a gente vai olhar para vocês no inferno e nós vamos ficar rindo de vocês. Vocês vão todos para o inferno. Era uma criança falando para nós que éramos criança. Olha só, rapaz. Então, a religiosidade, ela sempre é pautada nesse orgulho de se achar melhor do que o outro, porque a religiosidade, como Tim Keller diz, se baseia no obedeço para ser aceito. E o evangelho é outra coisa. Sou aceito, então eu obedeço. Então, toda vez que eu obedeço, se baseia no meu mérito, na minha justiça, isso vai gerar orgulho. E esse é o problema da religiosidade. Legal, gente. Alguém mais aí pode falar sobre essa questão de religião? O que eu acho interessante é que, como foi muito boa a ilustração aí do Jones, e o que eu acho legal é o seguinte, a gente perceber que o evangelho ele está na motivação do nosso coração em fazer algo. E o que acontece? É tão difícil fazer esse discernimento de se a pessoa está agindo com base no evangelho ou se ela está sendo religiosa, porque, observe, a gente não está tratando religião aqui necessariamente como um encontro religioso, mas de uma pessoa que tem um coração religioso. E aí é que entra, porque o que acontece? A motivação do coração é que vai determinar o que aquele coração de fato é. As atitudes podem ser as mesmas, por exemplo. Uma pessoa pode ajudar alguém mais necessitado, alguém mais pobre. E o que motiva ser o evangelho? E isso é bênção, ou seja, ela ajuda por amor, só por fazer o bem, por ver aquela pessoa bem. Agora, qual é a diferença? O religioso toma a mesma atitude, ou seja, externamente, é difícil fazer esse discernimento, mas o religioso, a motivação dele vai ser o benefício que Deus vai dar para ele diante daquela boa atitude dele. Então, no fim das contas, é essa questão da autojustificação. Então, o que o religioso quer? Eu tenho que fazer o bem, porque assim eu agrado meu pai, eu vou ganhar o presente no fim do ano. Então, esse é o problema do religioso, a motivação do coração. E sim, a religião, nesse sentido, ela é uma desgraça para a vida do cristão, ela é uma desgraça para a vida do crente. É isso, né, Vinícius, que Paulo vai chamar de voltar aos rudimentos do mundo. Isso. Basicamente, essa é a regra do mundo. Eu pago e eu ganho. O comércio funciona assim. A gente que diz que o capitalismo é um sistema de governo, um sistema econômico, mas o capitalismo, na verdade, é o funcionamento comum e normal da sociedade do pagar e receber. De você ter dívida e ter que pagar essa dívida. Tudo gira em torno dessa questão. E a religiosidade, na verdade, é uma tentativa de pagar essa dívida que nós temos dentro de nós ao nascermos. Nós sabemos que nós temos uma dívida com Deus, nós temos uma dívida moral, nós temos uma dívida pactual com esse Deus e a gente tem que pagar essa dívida, a gente sabe disso. E a religião vem tentar suprir isso. Toda a religião, o mundo inteiro. Você pode pesquisar, gente. Pesquisa aí na sua casa, abra, vê o que o budismo fala, o que o shintoísmo fala, o que o islamismo fala. Tudo é isso. Você tem essa dívida aqui que você paga e
nós, como religião, vamos mostrar como você pode pagar essa dívida com Deus. E assim ser redimido. Então, toda religião trabalha com isso. E esse é o problema da religiosidade. Porque nada pode pagar essa dívida. Essa é uma dívida impagável. Você não tem condição de pagar a sua dívida diante de Deus. Você não tem como ser bom o suficiente para agradar a Deus. E aí, nesse sentido, o evangelho ele é a mensagem completamente oposta. Por isso que não cabe religiosidade dentro do evangelho. É porque é exatamente o contrário. Você não tem condição de pagar, é impagável e não há caminho para a salvação. Agora, o caminho para a salvação vocês vão falar, eu não vou falar agora não. E é interessante que eu creio que o exemplo mais vívido que a Bíblia nos traz, o Novo Testamento principalmente, é de alguns fariseus, né, que sempre queriam contrastar com Jesus, testá-lo a respeito disso, né? Talvez fosse por um zelo, mas extremamente exagerado, exacerbado diante de rituais, de qualquer outra coisa, e não se preocupavam simplesmente com o coração. Né? Isso que vocês falaram aí, não é aquilo que nós estamos pensando a respeito de coração, mas talvez de aspectos externos, não que eles não sejam importantes para a vida do cristão, né? Muito se falou aqui que nós obedecemos porque nós sabemos hoje que nós somos em Cristo, não para alcançar, mas porque já fomos alcançados, né? O Bonhoeffer fala muito isso no seu livro do Discipulado, fala exatamente, uma coisa não consegue ficar sem a outra, o aspecto contrário também é verdadeiro. Mas é exatamente, claramente isso. Nós obedecemos pelo aquilo que já aconteceu conosco. E o farisaísmo, que às vezes eu tenho utilizado aqui também, né, dentro dessa questão de religiosidade, isso atrapalhou muito, né, o cristão já há muito tempo. E hoje a gente vê o prejuízo que traz para a vida da igreja também. Interessante deixar bem claro para todos aqui que nós não estamos falando simplesmente de forma negativa do papel da religião na vida de uma pessoa, mas é o significado que nós vemos da sua essência, né? É isso que vocês falaram, de pagar por algo que é possível. Gustavo, para ficar claro o que você está dizendo aí, a gente pode dizer assim, quando que a igreja, religião, né, independente do aspecto religioso que a pessoa esteja inserida, se transforma em uma religiosidade vazia, algo ruim, negativo, e não é algo positivo. É quando a igreja assume o papel de salvação. O que eu quero dizer com isso? Então, olha só, a pessoa passa a ir na igreja porque o domingo ela precisa estar lá para bater o ponto dela, para, de alguma forma, Deus lembrar de quem ela é. Ela dá o dízimo, a oferta, a contribuição financeira, para justamente também fazer esse abatimento e demonstrar essa presença e mostrar essa religiosidade. Ela tem os momentos de oração, você percebe, nada disso, o ato em si não é ruim. Ir na igreja não é ruim, ser ofertante ou contribuir financeiramente não é ruim, ter um ato de oração, por exemplo, diário, nada disso é ruim, pelo contrário, isso é positivo. Só que quando nós fazemos isso de forma que aquilo é o fim, ou seja, é por causa daquilo que eu vivo, é aquilo que vai trazer salvação para mim, porque são os meus méritos, são as minhas obras, é a minha autojustificação sendo demonstrada por meio desses atos, então sim, se tornou uma maldição para você, tanto a igreja, quanto a oferta, quanto qualquer outra atitude que você tiver. Eu quero contribuir, Gustavo, nisso que está sendo dito, né? E eu gostaria de trazer uma parábola para que nós pensássemos um pouquinho nela. Porque, de fato, nós estamos trabalhando a religiosidade, eu sempre gosto de utilizar o termo religiosidade e não apenas religião, porque entendemos que existe um nível de religião saudável. Depois nós vamos conversar sobre isso, que é a espiritualidade saudável. Mas a religiosidade que nós trabalhamos aqui é sinônimo de moralismo, de farisaísmo, de legalismo, é a tentativa de conquistar por méritos próprios a salvação. Agora, tem uma parábola que nos mostra que o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, ele não é nem tanto a religião, a religiosidade, que nós estamos falando aqui, nem a irreligião, que é a parábola do filho pródigo, que é uma parábola que inicia quando o nosso Senhor Jesus Cristo é criticado por estar comendo com pecadores. Então, ele conta algumas parábolas, e esta parábola do filho pródigo, ele mostra duas realidades de pessoas que são perdidas
mesmo diante do pai. A primeira realidade da pessoa é aquela que se torna imoral, decide pegar os bens do pai e gastar com a vida dissoluta, que é o filho pródigo, que todo mundo fala muito dele, ênfase muito nele, mas a parábola se iniciou para ilustrar o outro filho, que está o tempo todo na casa do pai. Que o religioso orgulhoso maldito. O religioso, exatamente. Que não aceita o seu irmão de volta, esse é o ponto, né? Ele é moralmente correto, ele não está desobedecendo o seu pai, etc. e tal. Ele está fazendo todas as coisas certas, mas ele faz todas as coisas certas com a motivação errada. Ele não queria Não é por causa do pai, né? Exato. Exatamente. E assim, é uma coisa tão danosa, e aqui a gente não está colocando como uma coisa, é um nível mais ou menos de coisa ruim. Tá? Você tem a corrupção da política lá em cima, a corrupção da sociedade, aí mais ou menos aqui a religião que a gente leva de qualquer jeito, mas está aqui. É uma coisa extremamente danosa, acabou a energia aqui. Tá, mas voltou. É uma coisa extremamente danosa que eu posso dar alguns exemplos bíblicos em relação a isso. Por exemplo, as bestas do Apocalipse, que vão dar glórias ao anticristo, que aponta para o dragão, que é o grande que é Satanás, enfim. Muitos comentaristas são certeiros em dizer que uma das bestas é a própria religião, né? Que leva a adoração a Satanás. Você quer um outro exemplo? Que é a estratégia do engano, né? Exato. Outro exemplo aí, pequeno, agora vou dar um exemplo pequeno, deu um exemplo grande, agora vou dar um exemplo pequeno. Vai para o xadrez. Qual que é a peça que ataca de forma traiçoeira, que ataca por trás? Vocês sabem? Que mexe na diagonal? O bispo? O bispo. É a única peça que ataca por trás, porque é um bando de mentiroso e traiçoeiro. E assim tem. Aí chegar. Ainda bem que nós não temos bispos, né? Da nossa igreja é só presbíteros. Vamos pegar a tradução mesmo, né? Nós também somos. É só para vocês entenderem, vocês que estão ouvindo a gente, o quanto isso é perigoso. E aí, esse é o primeiro argumento de um desigrejado. Depois a gente pode falar da espiritualidade, vou falar do segundo argumento, que é falho. Mas o primeiro argumento é esse, que a igreja não salva, eu não preciso da igreja. E o argumento deles é esse, a igreja é imoral, a religião é problemática. E eles têm razão a dizer isso quando você pensa na igreja institucional, na igreja instituída. Entretanto, a gente não está falando de igreja e de religião ao falar de Cristo. A gente está falando do Salvador Jesus Cristo. Eu não estou falando do Evangelho. A igreja vai ser uma consequência disso, mas essa consequência eu acho que é uma segunda parte que a gente vai tratar aqui, que é a questão da espiritualidade. Mas, inicialmente, nós temos que entender que a mensagem do Evangelho, ela não é a igreja instituída. É aquilo que eu acho que foi o Vinícius que falou. O problema é quando a igreja quer se colocar como o caminho da salvação. E esse é um problema muito sério. Tá? Você não pode ser orgulho, dizer, eu sou universal, eu sou presbiteriano. Não, eu sou de Cristo. Tá? É isso aí. E foi legal ter colocado aí o presbiteriano, porque muitas vezes nós estamos cercados disso, né? A gente adota essas medidas como tão importantes, de mesmo valor que a própria Escritura. Coisas que, às vezes, têm a ver com tradição, e elas são importantes, mas a gente coloca isso equipara, né, com a questão da Bíblia, do Evangelho, e trata isso como aquilo que não existe suficiência do Evangelho. Precisa de algo mais. E aí entra o grande dano que a gente está falando na vida do cristão da igreja, que, inclusive, ataca a nós, né? De grande forma. E como nós estamos falando muito aqui a respeito de espiritualidade, vamos entrar nessa agora. O que seria essa boa espiritualidade, então? Como lidar com isso diante do que nós falamos aqui? Bom, a espiritualidade, só para resgatar o conceito, é alguém que tem uma motivação correta, né? É alguém que no coração percebe, mais uma vez, gente, o problema não é o externo, o problema é o interno, é o que causa a ação. Então, o problema aqui é a sua atitude é em relação ao pai, né? Voltando à parábola do filho pródigo lá, né? Então, qual é a diferença? A diferença é que o filho mais velho, ele rejeitou a volta do irmão, ele rejeitou
aceitou participar da festa, que ele era uma representação do banquete da salvação, ou seja, ele rejeitou o céu porque ele se achava bom demais para estar com aquele filho maldito que saiu gastando tudo com a prostituta. Então, olha como isso é forte. E aí, uma recomendação aqui para quem está nos ouvindo, leia o livro O Deus Pródigo, de Tim Keller. O Deus Pródigo. É o livro. Você precisa ler esse livro o quanto antes. Isso vai fazer muita diferença na sua vida para você entender justamente essa discussão que a gente está tendo aqui. Agora, em relação à igreja, como que a igreja pode ser um canal de bênção? É justamente o que tem acontecido agora. Olha a pandemia aí. A gente não pôde se reunir por um tempo, algumas voltaram, outras não, mas com muitas limitações. A maioria das pessoas ainda não pode ir na igreja, mas observe que a igreja tem desempenhado um papel de facilitar essa relação do indivíduo com Deus. E é esse o papel da igreja. Então, esse é o papel da religião positiva. Ou seja, é um facilitador, de alguém que aponta o caminho, de alguém que redireciona essa pessoa para a motivação correta, para o desígnio do coração correto, para o entendimento do evangelho correto e para a adoração sincera a Deus. Bom, eu, pegando o gancho aí do livro que o Vinícius citou, eu já ia falar o livro que o Tim Keller citou, viu, Vinícius? Estou te confundindo com o Tim Keller. Com o livro que o Vinícius daqui uns anos eu ainda tenho cabelo, ele vai acabar daqui uns anos, aí vai aparecer mais. Igual o professor Chico Xavier, né? Então, então, pegando o gancho do livro lá, tem uma história no livro, eu não me recordo agora exatamente o nome dos personagens, mas é a história de um músico que ele orou para Deus dizendo: Senhor, se o Senhor me fazer sucesso, o melhor músico de todos, eu vou ser casto a vida toda e fazer o bem para todas as pessoas. E ele começou a fazer isso, e ele via que ele tinha sucesso, que a música dele é de qualidade, as pessoas gostavam e tudo mais, e ele começou a fazer essas coisas, ajudar as pessoas, agir de maneira casta, não se casou e tudo mais. Mas, de repente, surgiu um músico melhor do que ele. E ele ficou indignado Mozart. com Deus. Na história, o músico é Mozart. O que é surgiu. Mozart, né? Então surgiu um músico melhor do que ele, Mozart. E aí ele ficou indignado com Deus e falou: Deus, mas por que eu estou sendo casto? E esse rapaz aí, esse Mozart, ele é um beberrão, ele nem te segue, ele nem te obedece. E eu estou aqui fazendo as coisas para o Senhor. E aí a história finaliza com esse rapaz odiando a Deus e perseguindo Mozart, tentando derrubá-lo. Então, observe que a castidade dele era feita simplesmente para que Deus o abençoasse, as boas ações. Então, a espiritualidade boa, a espiritualidade saudável, é o contrário disso. Ela não é por nós, ela é por Deus. E esse que é o grande ponto. Às vezes a gente está lá ajudando. A Bíblia diz que a religião pura é ajudar o órfão e a viúva, não é? E aí nós estamos lá ajudando o órfão e a viúva, mas por que nós estamos fazendo isso? Essa é uma pergunta séria. Será que estamos fazendo isso só por nós, só para as pessoas nos verem, só para as pessoas nos aplaudirem? Como você é bom? Tirar foto e postar nas redes sociais? Exato. Ou nós estamos fazendo isso, de fato, por causa de Deus, em primeiro lugar, e das pessoas também. Não por nós. Não por uma autovalidação, uma autolegitimação pessoal, mas por Deus, para a glória dele. Então, é isso. Acaba sendo humildade, natural, né, Jones? E acaba sendo natural. Exato. Porque Efésios trabalha isso muito legal. As boas obras do pecador, as boas obras do homem comum, as obras do homem comum, elas saem do coração para a mente e da mente para a mão, para as obras, né? Você deseja, você desenvolve o que você quer fazer e você faz. De acordo com Efésios, as obras de Deus vêm do coração de Deus para a minha mente, daí eu desenvolvo como fazer e eu faço. É bem legal esse processo que Paulo trabalha lá, né? Um surge daqui para cá. Outro vem do coração de Deus para a sua mente, para a sua mão. Essa é a verdadeira religião. Vem do coração de Deus, não do coração do homem. Bacana. Vamos... Pode falar, Jones. O que eu ia só concluir aquela linha de pensamento é o seguinte: toda religião, toda espiritualidade saudável, pautada no Evangelho, vai produzir pessoas humildes e que amam verdadeiramente, genuinamente e fazem por gratidão. Então, se por acaso você está cheio de orgulho, né, de sentimento de superioridade aos outros, você tem que se autoanalisar. É uma introspecção.
Nós todos Bacana. temos que fazer isso diariamente, né? Já que nós estamos falando aqui, apontando para nós agora de maneira um pouco mais prática, né? Eu queria que a gente pudesse já partir para o nosso encerramento, e com dicas práticas de como nós podemos viver essa verdadeira espiritualidade, fugindo dessa falsa religiosidade, né? Desse falso cristianismo. Eu queria começar já aqui, depois passo para vocês, que a primeira coisa é vigie o seu coração. Tudo que vocês ouviram aqui, vigie o seu coração, se as coisas que você tem feito realmente tem sido para glorificar o Senhor, honrá-lo, ou isso tem a ver com a sua mente, tem a ver com o seu coração, seus planos, os seus sonhos, e Deus é como um compartimento dessa história, né? Vigie o seu coração. Segundo, em último lugar, nós somos chamados para ser discípulos de Jesus. Ser discípulo de Jesus é segui-lo, negar a si mesmo, tomar a sua cruz e segui-lo. Viva esse evangelho, viva ele diante do perdão, da graça, e aí, vamos usar o termo novamente aqui, né, do Bonhoeffer, a graça valiosa, preciosa, e nessa graça barata que simplesmente fala a respeito de pecados perdoados e ok, eu vivo a minha vida do jeito que eu quero, mas tem a ver com o preço a ser pago também, né? O preço já foi pago, mas tem a ver com o meu envolvimento com Cristo, ser discípulo de Cristo. Então é isso. Eu posso continuar pegando os seus 2 pontos, Gustavo? Claro. Tá? E aí eu dar a resposta aos desigrejados que eu falei que eu iria dar. Né? Eles deram o primeiro argumento, que eles não precisam da igreja para a salvação. O segundo argumento, eles vão falar sobre a questão da salvação individual. Então eu diria o seguinte, você não precisa da igreja para a salvação, isso é verdade, mas tem uma outra verdade, que você precisa da igreja para a salvação. Então, parece um paradoxo isso que eu estou dizendo, mas você não precisa da igreja institucional, mas você precisa da igreja de Cristo Jesus. Para seguir a Cristo Jesus, para obedecer o que Cristo mandou, e que é isso que o Gustavo colocou no segundo ponto dele, você precisa trabalhar em comunidade, você não trabalha sozinho. Então, você precisa da religião, da verdadeira religião. Você não consegue auxiliar e mudar o mundo à sua volta, ser relevante no mundo à sua volta sozinho. Você precisa da igreja de Cristo. Se afaste da falta. No episódio anterior, né? Sim. Porque até por conta do desigrejado mesmo, porque o pessoal, eu estou falando isso porque eu tive esse problema, sabe, Gustavo? Eu fiz um texto sobre a religiosidade, atacando a religiosidade, e o pessoal vem me criticando, mas você está apoiando os desigrejados, você está ajudando os desigrejados. Esse vídeo não é para ajudar você desigrejado, não, é para bater na sua cabeça, prestar atenção, tem que focar, isso é verdade, tá? Deixa de ser tonto, rapaz. Vai pra igreja. Você tá lá comendo com porco e tá achando bom. E o código lá, ó. Como é que é o nome da planta que ele comia? Esqueci. Alfarroba. Alfarroba. Você tá comendo alfarroba e tá gostando. Volta pra igreja, volta pra casa do pai. Tá? Não é pra... Tem gente que interpreta ali como sendo lavagem, mas não é isso não, né? Mas isso aqui não tem nada a ver com o assunto, continua. O ponto é que era trem ruim, não era coisa boa, não. O que o Rafa e o Gustavo falaram é exatamente esse o ponto, né? A questão de que, sim, nós não queremos a religiosidade, a motivação do orgulho, mas também o evangelho não é libertinagem, não é agora, então, já que não é religiosidade, vou sair daqui, vou pecar o que eu quiser. Não, nós somos chamados para a liberdade em Cristo, para sermos a semelhança de Cristo. Cristo vai nos transformar, mas vai ser algo prazeroso, em gratidão e adoração. Então é isso daí. Os conselhos práticos são esses que vocês deram mesmo. Nós precisamos, de fato, sondar o nosso coração todos os dias, para saber se a motivação, por que eu levanto, o que me motiva a levantar e fazer o que eu faço, o que motiva eu ir, por exemplo, para a minha faculdade ou em busca do meu doutorado. Nossa sociedade, ela pega felicidade e autorrealização e torna essas duas coisas como um ídolo. Buscamos felicidade e autorrealização no dinheiro, felicidade e autorrealização nos cursos acadêmicos, felicidade e autorrealização na profissão, até no pastorado. Será por que eu me levanto para ser pastor? Né, para pastorear uma igreja? Será que eu estou querendo ser é o sonho americano, né, o sucesso, o Ricardo Agreste do Goiás?
Pai, interessante que o Vinícius falou isso no começo aqui, né? A cara dele foi bom agora. O Nicodemos do Goiás, vamos colocar assim. Agora sim, né? Melhorou, né? Desculpa. O Vinícius tinha falado que essas coisas em si, elas não são ruins, né? Que a gente está falando das coisas de jeito nenhum. Mas, mais uma vez, é só no seu coração. Por que você tem ido para a igreja? Por que você tem servido no ministério da igreja? Por que você está tocando a banda? É isso. Não, eu quero... E olha, Nicodemos é Agreste nada, é de Macedo, cara. Esse é mais rico. Olha só, gente, eu queria dizer uma coisa. Eu acho que, em termos de conselho prático, tá muitíssimo claro aí, já foram dados. Eu queria falar algo para tocar no coração daqueles que estão me ouvindo agora. Eu queria dizer para você o seguinte: o que a gente tem dito aqui é que religiosidade é você fazer algo cujo objetivo seja para você mesmo. Isso é religiosidade. Você pode envolver igreja, rito, atos, enfim. Tudo que você faz para você mesmo é religiosidade. E espiritualidade saudável é você fazer algo para a glória de Deus de maneira voluntária e intencional. E o que eu quero relembrar você aqui? Foi exatamente isso que Cristo fez por nós. Cristo deixou a sua glória, se fez homem, morreu na cruz, pagou pelos pecados, ressuscitou, venceu a morte e nos dá a vida eterna. E ele faz isso sem que espere nada de nós. Eu tenho lidado com pessoas que, não só eu, certamente todos os pastores, têm lidado com pessoas que estão querendo vir para Deus, mas para vir para Deus ele acha que tem que mudar tudo antes. Se você olha para a parábola chamada parábola do filho pródigo, você vai ver que o filho foi de maneira entregue, total, 100%. Eu vou para lá para ser empregado. Eu não vou para lá para ser filho. Eu vou para lá para sobreviver melhor do que eu sobrevivo. Eu vou para lá porque eu sei que meu pai é melhor do que o restante. E ele foi de maneira total, entregue. Ele se arrependeu, ele entendeu a besteira que ele fez. Mas o religioso não. O religioso não quis participar da festa. Então, cuidado com o seu coração. Humilhe-se, que coma lavagem ou alfarrobas, ou seja lá o que for, mas que você perceba aonde você está e para os braços de quem você precisa correr, e isso precisa ser verdadeiro, sincero, inteiro. Amém. Gente, muito obrigado. Aqui a gente encerra mais esse programa. Que Deus possa te abençoar de forma grandiosa e até a próxima.